novamente, Padawans. Nós, na aula passada, vimos o max heap. Vamos ver uma pequena modificação do max heap, que é o torneio. Então, vamos lá. Tenho aqui o meu código de torneio. Notem que, além da definição de um tipo de dado aqui, né, para armazenamento, relembrando, a gente está usando inteiro, mas poderia ser uma classe, um registro, um ponto flutuante, um caractere, uma string. Além dessa definição, eu tenho uma constante chamada inválida, definida em -1. No caso, como eu estou trabalhando com inteiros, eu estou considerando apenas um torneio de valores positivos, ou seja, eu teria problemas com essa implementação se meu torneio fosse trabalhar com valores negativos, mas como eu só vou trabalhar com valores positivos, o que é bastante razoável em situações reais, inválido vale -1. Eu incluo as mesmas bibliotecas do max heap, a cstdlib para podermos usar swap e alguma outra coisa, a cstring para usarmos a main.cpy, ok? Bom, minha estrutura é muito parecida, né, com a do max heap. Vocês devem perceber isso aqui, similar. Isto aqui. Arruma. E aí, aqui não chama corrige descendo, mas copia maior. Se lembram da videoaula em que falamos de torneio, não precisa descer, basta apenas copiar o maior do filho. E temos a copia subindo, que essa sim funciona similar a corrige subindo, só não faz a troca. Ela simplesmente vai copiando a maior, enquanto o elemento for maior que o pai. Além disso, eu tenho aqui uma posição para indicar o início dos dados, ou seja, o primeiro nó folha da árvore. Os construtores, um com o número de folhas, ou seja, não é toda a capacidade, eu vou precisar calcular o número de pais, e um com o vetor e o tamanho desse vetor. O destrutor insere e imprime. Esse método aqui não foi implementado, ficou aqui de sobra. Na realidade, como a gente comentou, o torneio, o retira-raiz, você tem que avaliar o que significa na sua aplicação. O que você vai fazer depois de retirar a raiz. Então, no caso, nós vamos só imprimir, tá? Você vai ter que avaliar o problema em questão para verificar o que deve ser feito após retirar a raiz. Bom, a minha capacidade tem que ser baseada em uma potência de 2. É a primeira potência de 2 maior que o tamanho das folhas. Como eu estou passando um vetor, então eu encontro a primeira potência de 2 que seja maior que o tamanho das folhas, né? Maior ou igual. Tiro um desse valor, porque a raiz é única, né? E acrescento o tamanho. Então, essa é a minha capacidade do torneio. Aloco o vetor de dados. O início dos dados é a capacidade menos o tamanho, né? Então, eu defino facilmente. Estou aqui imprimindo para que vocês possam ver isso mais tranquilamente. Estamos usando o main.cpy, nesse caso copiando o divet, aquela quantidade, só que a posição de início onde eu vou copiar é lá o início, né, das folhas. Então, eu tenho que passar aqui a posição onde vai ser copiada, senão iria copiar no início. E eu não quero no início, sim naquela posição. Como esse dado está numa determinada região da memória, e eu preciso aqui de um ponteiro, eu vou passar o endereço desse dado. Então, eu acesso o dado que está nessa posição e passo o endereço dele, um ponteiro. Tamanho, e chamo arruma. Arruma, ela simplesmente faz similar ao max heap, da posição da metade, que é início dos dados -1, né? Ela vai copiar o maior. Então, simplesmente vai subindo, copiando o maior até chegar ao pai.
né? A copia maior, inspirada na corrige descendo, acha filho esquerdo e direito, estou aqui imprimindo, passo a passo. Suponho que o maior é -1. Na realidade, eu acabei não usando isso aqui não precisa, mas deixemos inicializado em -1, que é o inválido. Tá? Se esquerdo for menor que capacidade, ou seja, eu tenho um filho esquerdo, eu faço a comparação. Né? E aí eu verifico se o esquerdo é menor que a capacidade, vejo se tem também o filho direito. E aí comparo. Porque eu tenho que copiar do esquerdo e do direito quem for o maior, eu não tenho que comparar comigo. Então eu verifico se o filho à direita é maior que o filho à esquerda, então maior é a direita, se não é o esquerda. Se eu não tenho filho à direita, mas tenho à esquerda, eu vou receber o filho à esquerda, porque esse teste vai dar falso. Se a esquerda for maior que a direita, também vai dar falso, então recebe esquerda. Se eu não tenho os dois filhos, eu atribuo inválido. Ou seja, o valor naquele nó vai ser inválido. Feito isso, eu consegui construir o torneio a partir dos dados. Se eu só passo a quantidade de folhas, não passo um vetor, o processo é bem parecido, eu só não faço cópia dos dados. Mas a determinação do tamanho é similar. Aqui uma coisa que eu preciso fazer adicionalmente é informar que todos os nós são inválidos. Então, para quê? Porque geralmente essa forma de construção vai ser usado para inserção. Então, aí com inserção é importante que os nós pais estejam marcados com inválido para poder fazer a comparação do copia subindo. Então, quando eu insiro, eu coloco na primeira posição disponível, que é o tanto que já tem mais o início dos dados, porque o resto é pai, né, nó intermediário, e chama corrige subindo nessa posição. Incrementa o tamanho. Então, percebam que, né, eu vou colocando lá, chama a corrige subindo, que é muito similar a copia subindo, que é muito similar a corrige subindo, só não há a troca. Ela faz o teste, se o atual é igual ao pai, é maior que o pai, então copia o atual para o pai. E continua o processo da copia subindo no pai. Então, se o pai não tiver com -1, pode ser que esteja com valor aleatório e aí pode esse teste dar falso. Então, é importante marcá-lo como inválido. Bom, meu destrutor simplesmente desaloca o dado alocado. As funções auxiliares, novamente aqui estamos começando na posição 0, tá? E aí imprime, eu estou imprimindo todos os dados do torneio, inclusive nós folhas e nós pais, tá? Para poder enxergar melhor. Bom, estou fazendo alguns testes, nós temos um teste aqui com 13 elementos, mas antes disso eu tenho um teste com 9, note, 9 é 1 acima de 8. Então, vai ficar um monte de posição inválida. É um bom teste para ter bastante folhas inválidas. Então, eu faço a alocação com esse vetor, esse tamanho, imprimo, né? E na sequência eu desaloco. Eu aloquei e eu desaloco. Desaloquei e na sequência eu realoco novamente, ou seja, eu estou reutilizando o mesmo ponteiro, só que agora direcionando para outra região de memória. Faço a impressão e desaloco. Então, criei aqui com 2 vetores, fiz uma terceira, que é um novo torneio, e eu vou fazendo inserção elemento a elemento daquele primeiro vetor de tamanho 9. Então, para que vocês possam ver, então, com um vetor de tamanho 9, um vetor de tamanho 13 e um passo a passo de inserção. Vamos executar. Então,
temos aqui, início dos dados foi definido na posição 15, ou seja, 9 elementos. Então, a minha potência de 2 é 16, que vai ser maior que 9. 16 menos 1 dá 15. Então, posições de 0 a 14 são nós pais. Posição 15 é um primeiro filho. Então, é onde eu vou começar a copiar os dados. Como meu vetor tinha 9 elementos, 9 mais 15, 24 elementos. Chamei a arruma na posição 14. Notem, a primeira folha está na posição 15. E aí, para cada nó, ele foi fazendo o teste com esquerda e direita. E, ao término do processo, tivemos esse vetor. Então, notem, tem alguns nós pais aqui sem valores, porque esse torneio está incompleto. Então, aqui eu tenho os dados originais e aqui, né, a minha árvore. Percebam que a raiz é 230, que tem como filhos 230 e 66. Então, o vice-campeão aqui nesse caso seria o 66. Aqui, novamente, agora usando 13 elementos. 13 também dá 16, né? Então, o início dos dados vai estar na posição 15, e agora eu vou ter 28 de capacidade. Notem que o número de nós intermediários inválidos caiu bastante. Então, de 4 aqui, tenho apenas um inválido. Então, isso mostra, né, que, né, à medida que você vai enchendo, né, vai ficando mais perto de potência de 2, mais cheio fica, então você tem menos nós intermediários inválidos. Usando o recurso de inserção, com os mesmos 9 elementos iniciais, mas agora inserindo um por um, então percebam, foi criado um vetor cheio de campos inválidos, inseri o primeiro elemento e ele foi subindo, 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 até chegar na raiz. Depois veio o segundo dado, e ele, percebam, ele não subiu, porque ele é menor que o irmão dele, o 50. O 90 vai comparar com menos 1, e ele vai subir, vai subir, vai subir, e vai ocupar a nova raiz, porque ele é maior que o 50. Então, aqui nesse ponto aqui, ele é comparado com 50, e o 50 já não sobe. E isso vai acontecer até o final. Então, você vê passo a passo que os elementos maiores vão subindo e ocupando a raiz. Então, eu recomendo que você refaça esse teste com mais inserção. Por exemplo, você poderia pôr uma inserção aqui antes de cada subida, na copia subindo, ou em cada chamada da copia maior na arruma. E isso vai te dar, né, aqui nesse ponto, isso vai te dar uma série de outras informações para você entender o torneio em funcionamento. Mas isso aqui já dá uma boa visão, né, do processo de comparação e de construção do torneio. Como já chamamos a atenção, não tem um processo de retirada, porque depende de o que deve acontecer depois de retirar. Então, o problema tem que explicar o que deve ser feito. Em várias aplicações de torneio, interessa apenas produzir o torneio, né, construído. Então, é o que já fizemos aqui. É isso. Em nossa próxima videoaula, nós vamos ver outra estrutura de dados, que são as listas. Aguardo vocês e que a força nos acompanhe.